Olá, viajeiro e viajeira! Estamos aqui para mais um episódio do Farol Talk e hoje estamos com uma convidada super mega especial. A gente sempre fala isso, né, gente? Mas é que a gente não traz aqui pessoas que não sejam assim. Ai, que bom. Bem-vinda, Carol! Bem-vinda, Rose! Nossa. Droga! Ai, Corta! meu Deus. Olá, viajeiros e viajeiras! Muito prazer em estar aqui com vocês mais uma vez nesse episódio muito especial. Especial novamente, a gente sempre fala isso porque a gente sempre traz pessoas muito queridas e principalmente porque são pessoas que nos inspiraram. De alguma forma, essas pessoas, a gente conheceu a história, a gente conheceu elas e essas pessoas nos inspiraram. E essa é a história da Carol. Olá, tô muito feliz em estar aqui. E quem que está contigo, Carol? Minha mãe. Bem-vinda, Obrigada, Rosa! obrigada. Ela tá chegando aqui com a mãe da Carol, mas ela já vai ter história de viajante para contar também. Boa, com E certeza. a gente trouxe hoje aqui um episódio para falar o outro lado, né, Carol? O outro lado, né? Porque sempre tem aquela parte que fica, porque o viajante ele vai e tem aquela parte que fica, né? E Sim. muitas vezes eu fico pensando, e aquela parte que ficou? E aí eu nunca perguntei, nunca olhei para aquele lado, né? E agora eu quero saber o que que ela acha. Vocês, galera, não percam esse episódio, assistam até o final. Já comecem aí a encaminhar para a galera. Se você conhece a Carol, já deixa um recadinho, dá um oizinho para ela Sim. ali. De repente já cruzou com a Carol aí por algum hostel, né? Se inscreve Verdade. no nosso canal, apoie nosso projeto. Nosso projeto tem essa finalidade, né, de divulgar os viajantes, as formas de viajar. É, como é possível, né? Porque a maior parte dos brasileiros, né? Eu Sim. mesma acreditava que você só podia ser assim se você fosse rico, né? Você só podia estar viajando sempre se você fosse rico. E a gente vê assim que existem muitas formas. Você, né? Pode viajar de uma forma mais luxuosa, aproveitando mais, Sim. gastando mais. Ou você pode viajar muito mais com esse mesmo recurso e aproveitar muito mais lugares, né? Sim. Então, essa é a visão do Farol Talk. O Farol Talk nasceu dentro do Hostel Farol da Barra, tem como esse objetivo estar trazendo essas histórias, né? Histórias que nos inspiraram, histórias que são contadas ali no café da manhã e Sim. nessa Ai. mesa aqui no Farol Talk. Sim. Carolzinha, qual é o teu estilo de viajante? Então, o meu estilo de viajante tem o mochileiro, né? E o viajante. Eu acho que eu me encaixo mais no viajante. Eu já fiz o estilo mochileiro, que foi quando eu fiz Uhum. a Worldpackers. Eu fiquei 45 dias fazendo mochilão aqui na Barra da Lagoa. E o meu estilo mais é o viajante, que eu faço mais quando eu estou de férias. Então, quando eu estou de férias, eu tiro lá um tempinho e aí eu faço uma viagem. Só que quando eu conheci o hostel, quando eu entendi o que é um hostel, aí eu só fico em hostel, eu não fico em hotel. Então, o meu estilo de viagem, assim, é um pé ali no mochilão, um pezinho como viajante. Você é uma mochileira de férias, né? Isso, uma mochileira de férias, exatamente. Muito bom. E eu vi que já as histórias da Carol, ó, galera, valorize esse episódio aqui, gente. Sim. Valorize esse episódio. Já rendeu um livro, Carol. Rendeu um livro, O Mundo Sussurra Meu Nome. Eu sempre gostei de escrever nas viagens, né? Porque os meus sentimentos sempre foram muito bagunçados. E aí eu não conseguia entender. E aí comecei a fazer o quê? Eu tirava um tempinho, que eu achei super importante no meio das viagens, um tempinho só meu. E aí eu ficava ali pensando, tentando colocar os meus sentimentos dentro de mim, entender. E aí eu começava a escrever. E aí algumas partes desse livro também são partes que eu tava lá num momento assim super turbilhado assim da viagem. E aí eu falei: "Ah, não, eu vou escrever um pouquinho". E aí eu começava a escrever e automaticamente os meus sentimentos, os meus pensamentos iam se encaixando. E aí eu falei: "Eu acho que essas histórias precisam de um livro, precisa ser mostrada". E aí eu falei: "Mãe, o que que você acha dessas histórias?". E aí a minha mãe também falou: "Nossa, o mundo precisa te escutar". Aí foi aí que eu falei: "Eu vou Ai, começar que um livro". lindo! Um apoio de mãe é tudo, Sim, né? eu falei, eu
imagino assim que tem muita gente na idade dela, assim, meio perdido, sem saber assim o que fazer, né? Eu vi que ela, fazendo essas viagens, teve um conhecimento diferente, abriu assim a visão dela do que ela quer, em todas as áreas. Ah, que E legal. eu achei Sim. legal, porque eu falei para ela assim, tem gente que precisa da sua história, da sua vivência, para ter uma direção, Direcionamento. né? Aham. Acreditar, né? É, Acreditar que é possível, dar o primeiro passo, né? Porque eu acho que essa que é a Sim. maior dificuldade, né? A coragem de você dar o primeiro passo e estar aberto a aprender, né? Nos lugares onde você vai. Sim, e achei super legal isso que a minha mãe falou, porque eu penso sempre sobre isso. Porque os meus amigos da escola, eu tenho 21 anos, pra quem não sabe. Os meus amigos da escola, eles seguiram caminhos diferentes, caminhos que eles se encontraram. Então, alguns já estão casados, outros com filhos. Só que eu nunca fez sentido pra mim ter uma vida assim. Eu sempre fui muito livre, muito liberta, desde pequena. Eu sempre fui muito curiosa. Eu tenho tanta cicatriz, porque eu subi em muros. Nossa, eu queria ir pro meio do mato com meu pai. Meu pai, ele pescava, assim, ele pesca ainda, né? E ele sempre faz trilhas, assim. E aí eu acho que eu puxei um pouquinho disso dele, Já se apaixonou lá quando criança. quando criança. Então, quando eu vejo o mato, assim, parece que ele tá me chamando pra ir lá pra dentro. E eu vou sem medo, assim. Na verdade, eu vou com medo, né? Mas Aham, vou assim, eu me vai. entrego e eu me solto. E eu vejo que eu me encontrei ali. E algumas pessoas da época da minha escola se encontraram de um outro jeito. E alguns outros também foram para caminhos ruins, né? Caminhos de drogas. A gente já entrou no assunto aqui. A pauta vai ficar em segundo plano, mas a Carol, ela tem uma história, né, assim, que, que, que a gente vai trazer, assim, como uma superação, assim, muito do que a Carol vive, isso é um capítulo da tua história que você não deixou que esse capítulo estragasse o teu Sim, futuro, essa sim. história, né? Então, só antes da gente falar um pouquinho sobre, assim, daí você faz um resgatezinho ali de quem é que é a Carol e a gente vai Tá. trazer. Eu só vou lembrar de agradecer a nossos patrocinadores, já estava passando na TV aqui, do episódio de hoje, que é o Mercado Verdureira Fialho, que nos forneceu aí uns chazinhos, biscoitinhos deliciosos, todos os produtos aí da Serra Gaúcha. Obrigado, Cláudia. Isso. Agradecemos Obrigada. aí. Muito E os obrigada. nossos patrocinadores oficiais, que é a Fly, né, Barra da Lagoa Oficial, e o Hostel Farol da Barra. Casinha. Carol, então, assim, nós já vamos conversar com a Rosa, que a Rosa tem altas histórias também, gente. Vocês não sabem tudo que essa mulher está vivendo nesse momento aqui, né? Vocês já vão saber. Mas, Carol, conta assim um pouquinho mais sobre a criança Carol, que, né, chegou a ser hoje essa mulher desbravadora, aventureira, e conta para nós um pouquinho desse capítulo difícil também. Sim. Então, a Carol criança era uma Carol, assim, muito curiosa, que teve uma inspiração, que é o meu pai, que ele sempre andava no meio do mato, pescava. E o meu pai, ele sempre foi muito livre. Meu pai nunca teve um celular na vida. Ele só anda, assim, de bicicleta. Então, ele é muito livre. E eu sempre olhei e falei, nossa, que legal, que diferente comparado, né, com outras pessoas. Que diferente. E acho que minha mãe nem sabe disso também, porque eu nunca falei isso pra ela. Eu falei, nossa, que legal. E aí o meu pai, ele começava a me levar pro mato, pra pescar. E aí eu comecei a me encantar com aquilo, porque eu sempre fui muito, ai, como eu posso falar, muito encantada com tudo que eu Aham. vivia, assim, eu sempre fui muito encantada. Então eu sempre ia, assim, minha mãe acho que ficava em casa preocupada, meu Deus, onde eles estão? E eu vindo, assim, voltava cheio de carrapicho, cheia de machucado, mas voltava super feliz. E Carol, ali, assim, qual que é o lugar que você vivia? Que você é vive? São Paulo, é Aham. Suzano, São Paulo. Não é tão interior assim, mas tem algumas áreas que tem bastante mata, bastante lagos, então não é tão afastado, né, de São Paulo, Uhum. é pertinho. E ali eu comecei a entender um pouquinho da minha essência, mas sem ter conhecimento. E aí a Carol foi crescendo, foi crescendo.
E aí chegou um momento na escola, né, que eu achei que eu ia perder um pouquinho da minha essência. Porque foi um momento triste, mas foi um momento que eu precisava viver aquilo. Hoje eu entendo que eu precisava viver aquilo. Uau. Para quem não sabe, eu sofri um massacre na escola que eu estava estudando, no Raul Brasil, em Suzano. Eu estava com os meus 16 anos e foi um período, assim, muito importante para mim. Porque foi o período da minha adolescência. E eu acho que é um período que é onde você tá se descobrindo quem você é. E para mim foi muito forte viver tudo aquilo. Porque foi um trauma que eu carrego dentro de mim. Porém, eu consegui ver como um caminho. Eu vi dois caminhos. Tinha um caminho que eu poderia sofrer por aquilo que aconteceu. E tinha um caminho que eu poderia aprender com aquilo que aconteceu. E hoje, com 21 anos, eu entendo que eu precisava passar por aquilo. Que aquilo me mostrou um outro olhar sobre a vida. E naquele momento, eu achei que a minha essência tinha acabado. Porque foi com 16 anos e eu comecei a perder um pouquinho daquela essência, daquele encanto pela vida. Daquela pureza que Daquela você pureza. tinha em relação a ver as coisas sempre bonitas, Sim. né? De repente você presenciar uma cena horrível Sim. dessa. Eu perdi o encanto. Apagou o meu brilho, né? Foi um momento, assim, muito difícil pra mim. E eu comecei a falar, quem que eu sou? Será que eu sou sofrimento? Será que o mundo é sofrimento? Será que as pessoas são ruins? Será que eu posso confiar nas pessoas? E aí eu perdi a vontade de me comunicar com as pessoas. Eu não conseguia falar direito, eu não conseguia me comunicar. Eu não conseguia falar o que eu estava sentindo. Eu passei também por tratamento psicólogo, porém eu não conseguia nem conversar com a psicóloga. E aí eu falei, eu não quero mais. E assim, é importante, né, ter aquele acompanhamento, só que eu não estava conseguindo. E aí, por um momento, chegou um livro para mim, eu amo ficção, que é um livro que se chama Realidade de Madu. Que ela conta, uma ficção, só que ela fala um pouquinho sobre a vida, ela tem um duplo sentido ali sobre a vida. E aí, eu lendo aquele livro, eu me olhei, eu entendi que o mundo não é sobre violência, que o mundo não é sobre maldade, que existe um lado bom no mundo. E quem constrói o mundo é a gente. A gente constrói o nosso próprio mundo. E aquilo me tocou. E aí eu falei assim, será que eu vou mergulhar nesse meu trauma e vou só ver tristeza, sofrimento, dor? Ou será que eu vou sair e vou olhar esse trauma como a vida não é sofrimento. As pessoas fazem mal, mas não é aquilo. A gente pode ir para um outro lado. E aí foi onde eu falei, calma, eu lembrei da essência da Carol. Eu lembrei da minha pureza de criança, de olhar o mundo com um olhar encantador, de ser curiosa, de querer ir atrás, de querer conhecer histórias, de querer conversar com as pessoas. E ali eu encontrei, falei, eu acho que a minha essência nunca se apagou, na verdade. Eu acho que a minha essência tá dentro de mim. E foi, assim, muito livre, foi muito importante Foi para muito mim. verdadeiro, né? Muito Porque é verdadeiro. tão verdadeiro que hoje você é professora, né? Você Sim. trabalha dentro de uma escola. Exatamente. Um lugar que era para ser trauma, né? Do teu trauma e é um lugar que você ainda trabalha. Exatamente. E trabalhando, assim, em escola, eu tento entregar todo o amor, todo o carinho para a criança. Eu amo cada criança, cada aluna, assim, eu abraço, eu converso com eles, eu tento trazer eles, assim, para mim. E aonde eu trabalho é uma escola na periferia de Mogi das Cruzes. Então, são crianças que nem todas têm uma vivência muito ampla sobre o mundo, né? Elas têm umas experiências, assim, muito tristes. E poder falar para elas, assim, o mundo não é só isso, existe um outro lado. Ensinar cultura, arte. É, assim, maravilhoso. E você está falando com uma professora aqui também, né? Que já formou a frase que o livro salvou ela, né? Porque foi através da leitura, né? Sim. Que você conseguiu, né? Mais do que ajuda psicológica ali, né? Sim. Da psicóloga foi o livro que te trouxe, te fez olhar, né? Trouxe a minha essência. Trouxe Pra não, né? Carol novamente. Reacendeu a minha luz. E eu amo essa profissão. Eu não
não quero desistir dela assim tão cedo. Eu sei que eu preciso estar ali com aquelas crianças, eu sei que ali é o meu lugar. Hoje eu entendo que eu preciso, que elas precisam de mim também. Então, acho que é isso. Rosa, antes da gente seguir para próximos assuntos de viagem, Aham. como foi para você enfrentar essa situação? Então, foi difícil, porque que ela, nesse período, ela virou outra pessoa. Porque, assim, é como ela disse, ela perdeu a essência dela, né? E tudo ela se assustava. Dentro de casa ela se assustava, qualquer barulhinho ela se assustava, ela se trancava no quarto. Uma vez eu estava limpando, joguei o chinelo assim para dar espaço, Sim. né? Aí fez barulho, ela fechou a porta, se trancou, Sim. ficou desesperada. E em todo lugar, onde ela ia, ela ficava com medo. No trem, às vezes ela via alguém assim que lembrava. Alguém que lembrava assim o episódio, aí ela já ficava assustada. Aí eu fiquei preocupada, porque eu falei assim, ah, meu Deus, e agora? Eu já vou pegar até Porque um para mim, porque daqui a pouco é eu. não, foi difícil. Aí a gente ia no trem, aí se ela via alguém assim com os trajes parecidos, assim, Aham. ela ficava com medo, ela já queria sair. Nossa, foi um período difícil. E assim, e ela dançava, né? E ela se machucou. Nesse momento, E você já dançava antes? ela já dançava, ela ia Daí depois viajar disso com você dança, continuou? né? Ela continuou, mas eu sei que o joelho dela ficou ruim, ela se esforçava, né? Aham. Mas aí eu vi que ela foi parando e eu fiquei triste, porque assim, que eu achava assim que ela ia explodir na dança, né? Uhum. É, Só um, que aí não foi. Aí eu fiquei, ai, me deu tanta tristeza. então, eu precisei fugir, né, da escola e aí eu pulei o muro que tinha 3 metros. E nisso eu senti uma dor muito forte no joelho e continuou doendo sempre. E a dança, assim, sempre foi a minha paixão também. Eu sempre me expressava com a dança, fiz balé, fiz jazz, fiz hip hop. E conversar com o movimento para mim sempre foi muito importante. E eu realmente, eu senti um pouquinho assim do meu joelho, mas eu acho que nesse período da minha adolescência que aconteceu isso, e é o período que eu estava crescendo na dança, foi um momento que eu me perdi ali, como eu tinha falado um pouquinho antes, e aí eu tenho uma apagadinha. Só que eu sempre fui muito ligada com o movimento. Eu sempre achei o movimento muito importante, não só o movimento do corpo, mas o movimento da vida, de você ir atrás, de você fazer as coisas. E aí eu acho que esse acontecimento fez eu perder um pouquinho dessa importância do movimento da vida. E aí Aham. eu acho que isso afetou na minha dança. Só que hoje eu sou professora de dança, então eu acho que ensinar, né, de dança e educação física, então eu acho que ensinar a criança a ter essa expressão pelo movimento também faz eu olhar para a criança e ver um pouquinho de mim ali, sabe? Porque eu tô dando essa Aham. experiência para ela. E, e é isso. Nossa, muito legal. Muito legal, Carol. Assim, A então, forma eu de sei que encarar, né? ela conseguiu dar a volta, né? Porque ela largou a dança, mas ela conseguiu resgatar a essência dela, deu a volta e E, resgatou a dança e de assim, novo. essa frase que ela já falou no início ali da história, né? De que ela precisava passar por isso, é de uma maturidade, é de um entendimento, assim, que Verdade, é, eu me surpreendi com ela, porque assim, eu fiquei muito preocupada, porque assim, ela não era mais aquela Carol, né, uhum. que eu estava acostumada, com aquela essência, aquela coisa gostosa. E esse tempo, assim, durou o quê? Um ano, 2 anos? Eu acho que durou um ano, Um né? ano, um ano. Aham. Foi um ano Aí bem. depois ela, quando recuperou, veio com tudo. É, E essa queridona aí que todo É. mundo ama por onde ela passa. Rosa, conta pra nós. Bom, tá. Acho que primeiro a Carol conta pra nós.
Tá, e daí como que você se apaixona por viagens? Assim, em que momento? Você tá com 21 anos, gente. Sim. É uma criança. Viajando sozinha aí pelo mundo. Como que acontece isso, assim? Então, Como que você deixou? como eu falei que eu sempre fui apaixonada pelo movimento, eu acho que a viagem entra muito nisso, de você sair um pouquinho daquela zona de conforto e encontrar novos olhares. E naquele livro que eu falei que eu tinha lido depois desse acontecido, ele falava sobre uma viagem, mas era uma viagem assim super de ficção, era sobre viajar fora do planeta. Então era uma Aham. coisa. E aí eu falava assim, não, mas eu tenho um planeta lindo, eu tenho o planeta Terra, por que não conhecer ele, né? E aí começou a surgir essa vontade de querer conhecer um pouquinho mais o mundo, porque eu sabia que eu tinha um encanto pela vida, eu sabia que a minha essência se encantava com a natureza, e eu falei, calma, eu preciso dar uma respirada em um outro lado. E aí eu comecei a viajar. A minha primeira viagem foi com o meu grupo de dança na época, que foi para Uhum. Curitiba. Eu tava com 16, 15 anos, mais ou menos. 15. 15 anos, que foi para Curitiba. Não foi uma viagem solo, né? Eu estava com os meus amigos e foi minha primeira viagem. E saí de São Paulo para Curitiba, eu tava, Sim, gente, eu mudou de estou estado. viajando. E não tenho os meus responsáveis comigo. Aham. E tinha só os meus amigos da companhia de dança. E foi super legal, assim, foi super importante pra mim aquele momento também. Só que eu não sabia que aquele momento era importante. A gente só percebe Você depois. viveu, né? Hoje você entende. Hoje eu entendo, eu vivi, eu conheci lugares. E aí eu voltei pra casa e falei, mãe, nossa, é um outro estado, é um outro clima. Que legal, o vento de lá é diferente. E a minha mãe, tipo, que legal. Curitiba é lindo demais, né? Sim. Mas é isso, frio, calor, vento, chuva, tudo no mesmo dia. E aí, depois, passou o acontecido, né? Que eu não tava me sentindo bem, enfim. E aí eu fui e falei assim, mãe, eu acho que eu quero viajar sozinha. Só que eu falava, mas pra onde que eu vou? Não tenho conhecimento assim, né? E aí eu fui pra Bertioga, que é uma praia, é 1h20 mais ou menos da minha casa. E aí eu falei assim, eu vou comprar uma passagem, vou sozinha. E foi tão do dia pra noite, né? Que eu peguei o celular assim, comprei a passagem. E depois eu fiquei pensando, meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu comprei uma passagem, o que que eu fiz? Aí eu lembro que eu cheguei na rodoviária. E aí eu fiquei assim, vendo as pessoas tudo juntas, famílias. Aham. E eu sozinha, com uma mochila lá, assim, parada. O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Mas eu fui. Eu deixei o medo ir junto comigo, eu carreguei ele do meu lado, assim, falei, vamos ver o que que vai acontecer. E aí, quando eu cheguei na praia, que Aí eu você vi... tava com 18? Tava Aham. com 18. E aí, quando eu vi a praia, assim, eu falei, uau. Pareceu que o mar conversou comigo, sabia o que eu tava sentindo naquele momento, que eu tava confusa por estar sozinha. Aí eu olhei aquela imensidão, aí eu respirei, me acalmei e fiquei ali sentada. Aí depois eu comecei a caminhar e na minha cabeça tava assim, meu Deus, eu sou louca. O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo aqui? Por mais que fosse no mesmo estado, por mais que fosse perto, eu tava com uma sensação meio, meu Deus, será que tá certo isso? Uma insegurança ainda do que É, tava fazendo. e em nenhum momento eu não pensei em quem fica. Tipo, eu falei, eu não vou mandar mensagem pra minha mãe. Tá tudo bem aqui, eu tô bem, vou me virar. E aí eu comecei a andar pela praia. Aí eu lembro que eu parei num quiosque e aí eu conheci uma menina que trabalhava no quiosque, ela tinha 15 anos. E aí ela começou a conversar comigo. Aí eu falei que eu tava sozinha. E ela, ai, que legal, tem bastante gente que vem aqui, que vem sozinha. Eu falei, nossa, mas eu não tô vendo ninguém. E aí eu falei, ai, que legal. Só que foi um bate e volta. E aí chegou a tardezinha, eu voltei pra casa e eu tava com aquela sensação, tipo, nossa, eu fiz uma coisa que eu nunca fiz antes e que experiência é essa? Quero mais. Ela foi indo aos pouquinhos, ela é inteligente, né? E foi por isso que se deixou também, né? Foi, mas eu falei assim, ai, daqui a pouco ela tá aqui, cagando de medo, morrendo Acreditou, é. Eu falei assim, já já ela volta morrendo de medo, vai me ligar. Eu fiquei pensando, falei, vai me ligar morrendo de medo.
Mas não, aí chegou toda feliz. Eu falei, tá bom, mas Deu certo. deu certo, tá bom. Mas não esperava também que ia começar a ir para longe. Deu corda. É, e aí, teve uma vez que era pra eu vir com a minha mãe pra Florianópolis, só que não deu por conta do trabalho dela. E aí, eu chamei a minha melhor amiga da época. Falei, vamos pra Florianópolis? Ela falou, vamos. Aí, a gente organizou. E eu que tinha organizado, assim. Eu planejei pela Decolar. Não sei se pode falar. Pode. Tá? Eu planejei pela Decolar, olhei o hotel, escolhi o hotel, peguei passagem. Então, eu que fui fazendo o cronograma, né? Escolhi os passeios, sem conhecer nada, assim. E aí, chegamos em Florianópolis, ficamos em Canasvieiras, num hotel em Canasvieiras. E eu gostei, assim, da experiência, mas foi meio estranho. Eu não senti aquela coisa, aquela sensação boa quando eu fui sozinha pra praia, aquele medo. Eu não senti aquilo. Tava muito tranquila. Tava tranquilo Tava demais. sem adrenalina. Muito bem planejado. E aí eu lembro que em um dos passeios, tinha o passeio que era para os ingleses, para Joaquina, e passava aqui na Barra da Lagoa, que era a última. E aí, quando chegou na Barra da Lagoa, o guia falou pra gente, vocês têm 1 hora só para conhecer aqui a Barra da Lagoa. E foi bem no horário do almoço. Aí eu pensei, ou eu almoço, eu conheço a Barra da Lagoa. E antes de chegar na Barra da Lagoa, eu falei assim, eu vou almoçar porque eu estou com fome. Mas quando a van parou e eu olhei o canal, olhei essa mata aqui atrás, foi amor à primeira vista. Eu até arrepiei. Foi assim, muito encantador. E eu falei, meu Deus, que lugar é esse? Eu não vou almoçar. Eu falei, eu sei que tem uma trilha que vai para as piscinas naturais. Eu falei pra minha amiga, vamos? Ela falou assim, vamos. Só que eu percebi que minha amiga não estava muito afim de conhecer, né? Aí eu falei assim, vamos? Ela falou, vamos. Aí eu fui, a gente passou aqui, foi perguntando rapidinho, fizemos a trilha. E quando eu cheguei lá em cima da trilha das Barras da Lagoa, eu fiquei, assim, encantadíssima. Foi lindo. E aí eu falei, eu preciso voltar para esse lugar, mas eu quero voltar com aquele medo que eu senti quando eu viajei sozinha. Vicia. Vicia. E aí foi quando eu voltei para Barra da Lagoa. Fiquei 7 dias, só que dessa vez sozinha. Que aí foi uma experiência bem diferente. Foi uma experiência... Foi uma mistura. Mas hoje eu já entendi como que funcionou a minha cabeça. Eu já conhecia a Barra, né? Que eu tinha me encantado. E aí, cheguei aqui, conheci o hostel, né? Que eu vi no Instagram. Eu tinha conhecido o hostel Fora da Barra. Falei, vou ficar lá, porque ele é perto da prainha, é perto das piscinas, tem uma boa localização. Falei, eu vou ficar lá naquele hostel, vou conhecer. E eu não tinha experiência de hostel muito, assim, antes de... Né? Não tinha, né? Porque foi a Tinha ficado em hotel só. Só tinha ficado em hotel. E aí, eu cheguei aqui, aí eu falei, nossa, que legal, que legal. Foi em janeiro, fevereiro? Foi em janeiro. Janeiro. Foi em... Eita, esqueci agora. Calma. Foi em janeiro, né, que eu vim. Eu acho que foi. Foi quando você encontrou a guria de Brasília lá? Foi em janeiro. Foi em janeiro. E aí eu lembro que eu cheguei no quarto e tinha muita gente falando uma língua que eu nunca, assim, eu sabia qual que era, mas eu não tinha conhecimento, eu não entendia. Eu nunca tinha saído assim para outro lugar fora, longe. E eu tava, meu Deus, onde eu tô? Onde eu tô? E aí eu cheguei muito cansada da viagem, eu fui deitar um pouquinho. E aí eu acordei com a ai, meu Deus. Eu também me fugiu o nome dela agora. Nossa, esqueci o nome dela. Mas enfim. Mas acordei com ela falando, conversando com a outra amiga que ela conheceu no avião. no avião. E aí eu acordei assim. Elas olharam pra mim. Aí eu, oi. Elas, ai, desculpa. Eu falei, não, imagina. E aí começou uma história, assim, a gente começou a conversar. E foi uma troca tão legal, porque elas estavam vivendo ali a primeira vez sozinha. E eu também estava ali a primeira vez sozinha. E a gente começou a conversar. E a gente se conectou. Foi muito legal, porque parecia que a gente se conhecia
há muito tempo, há muito tempo. E as histórias batendo, e aí ela Eu falou, acho que as três, elas vieram, assim, com a mesma energia, assim, buscando a mesma coisa, sabe? foi, a gente se conectou assim muito, e Aham. foi muito mágico aquele momento, porque, nossa, é isso, eu acho que a gente tava na mesma frequência, Pra quem entendeu? chegava no rosto, eu achava que as três tinham vindo juntas, sabe? Que elas tinham que organizar uma também viagem, que tinha eram isso. amigas de longa data, mas não, elas tinham se conhecido ali algumas horas antes. Foi muito importante pra mim. E aí elas falaram, a gente quer fazer alguma coisa de noite. E eu achei que as duas já se conheciam há muito tempo. Aí elas falaram pra mim, não, a gente se conheceu no avião. Eu, no avião? Como assim? E aí elas começaram a conversar comigo. Elas falaram, a gente tá pensando em fazer alguma coisa de noite, vamos? Eu falei, vamos. Aí a gente saiu de noite, fomos, eu não lembro o nome, acho que foi o Céu. Eu ia lá no Santa, será? Eu acho que a gente passou pelo Santos só que no outro dia, mas eu acho que o primeiro lugar que a gente foi no Céu de Floripa. E aí a gente Nossa, foi uma amizade assim muito legal. Foi as amizades de viagens. Muito legal. E todas já voltaram, né? Em momentos diferentes, mas todas Sim, já. E vocês marcaram uma viagem depois disso também, né? Ela sim. aconteceu? Você. Eu não fui, mas ela foi com a Lari, porque foi Aham. uma viagem em Brasília. E como elas moravam meio perto, aí elas conseguiram ir, mas aí eu não consegui por conta do trabalho. Mas antes da Carol dar continuidade, eu queria saber assim, tá, nesse momento, assim, quando a Carol, ela, né, planeja essa primeira viagem, assim, o que que passou na tua cabeça, assim? Qual que é Então, o quando teu... ela veio com a amiga dela, eu não fiquei tão preocupada. Eu fiquei um pouco assim, mas não fiquei tanto, porque assim, eu imaginava que uma protegia a outra, né? Aham, uma segura a outra. Eu falei, uma vai protege a outra, né? Mas aí depois, quando ela veio sozinha, eu já fiquei preocupada. Eu falei, ai, meu E qual Deus. que seria, assim, o teu maior medo, assim, no coração de mãe, assim, qual que é, o que que Eu bate, acho assim? que esse o meu maior medo é assim, a proteção, né? Saber se proteger, saber prestar atenção nos perigos, né? Aham, Perigos das pessoas, né? sim, Porque o lugar é bonito, é encantador, mas aham. assim, A a maldade mesmo, maldade né, em todos que... os lugares, né? Aham. Então, essa é a minha maior preocupação. Aí, às vezes, eu vou falar para ela, ela, eu já sei, eu já sei. A minha mãe também fala, começa a falar, ela fala, vó, tá bom, vó. Eu já sei. Eu já sei. Aí, mas a preocupação da gente é essa, Sim, né? A aham. proteção, né? A segurança. Porque por mais que seja ela é responsável, ela, É, né, você deve ter confiança não é, nela, né? Mas mas entra nessa questão dos outros, né? E tem que ter mesmo, né? Esse cuidado, esse olhar, assim, né? Que verdade. a gente, a Carol, né, vai confirmar, e é o que todos os viajantes falam. A gente, quem tá andando, quem tá nesse movimento da viagem, é muita gente boa que a gente encontra. É muita gente que, tipo Sim. assim, que abraça, que acolhe, que ajuda, que, enfim. Mas também tem, né? As outras pessoas também Sim. são muito minoria. Eu costumo falar, eu sempre falo para todos os lugares que eu vou, que parece que as pessoas, quando elas estão com esse pensamento de viajando sozinha, parece que é colocado no caminho delas pessoas que estão vibrando na mesma frequência de querer se encantar pelo bem, se Uhum, encantar pelo mundo. E aí fica na mesma frequência. Claro, a gente encontra pessoas ruins, pessoas que não querem o nosso bem, só que são pessoas que não ficam, são pessoas que aham, vai automaticamente. E aí a gente entende por que que elas foram. Mas as pessoas, quando você se conecta, quando você entende, é porque elas precisavam estar ali naquela frequência, estão vibrando na mesma frequência. Eu acho que isso é muito legal de ver, assim, enquanto eu viajo, que sempre é colocado no meu caminho pessoas que estão na mesma frequência que eu, com os mesmos propósitos, os mesmos pensamentos. E, Carol, então, assim, no teu estilo de viagem, né, a gente acho que já ficou meio implícito para a galera, né, que a gente sempre pergunta, né, como que se organiza aí financeiramente, né, é herdeira, como que é que faz para gastar, né, como,
mas você trabalha, né? Sim. Trabalha e se organiza e organiza o calendário ali de férias. As tuas últimas férias foram as férias inteiras viajando? Foi as minhas últimas férias. Eu fiquei 45 dias voluntariando aqui no Farol da Barra, aqui no hostel. E foi uma experiência diferente também. Todas as viagens têm uma experiência diferente, Sim. né? Nesse caso, né, para quem tá, para a gente dar a continuidade, essa primeira viagem dela, ela veio como hóspede e tal. Aí ela conheceu outros viajantes aqui, conheceu o projeto do Da Worldpackers, né? Worldpackers. Que é essa troca de voluntariado, onde você troca trabalho por estadia. E ela, né, se candidatou a uma vaga que nós tínhamos aqui Isso. e, logicamente, nós aceitamos, né? A Carol é Sim. incrível. Obrigada. E aí ela volta pro hostel novamente para fazer parte da nossa equipe aí por 45 dias. Um ano depois, né, de ter ficado aqui como hóspede, aí eu voltei, falei, meu Deus, como que eu vou me organizar? Como que eu vou conseguir sobreviver a 45 dias voluntariando? E aí eu comecei a dar uma pesquisada, né? Falei, ai meu Deus, eu preciso planejar. Eu vi que as pessoas falam, se planeje, se planeje. Comecei a pesquisar como que funciona essa questão da Worldpackers, de você viajar voluntariando. E aí, pesquisando, eu comecei a estudar e falei, ó, eu sei que eu preciso guardar dinheiro. Eu tô trabalhando e aí eu vou guardando dinheiro. E aí eu ficava pensando, será que 1.000 dá? Não. Será que 2.000 dá? Será que 3.000 dá? E aí eu ficava fazendo as contas. Mas aí eu colocava assim, eu não quero gastar muito, eu quero viver a experiência, mas eu não tenho como eu gastar muito. Uhum. Então eu comecei a guardar esse dinheiro, né? E aí eu falei, eu vou ver como que vai ser. E aí, no meio da viagem, eu ficava com medo de gastar muito, né? E, sei lá, passar sufoco, não ter nada, acabar ou passar alguma situação de emergência e eu não ter. Então, eu tinha esse medo. E aí, eu fiquei até um pouco com medo de mandar mensagem pra minha mãe. Quando eu vi que meu dinheiro tava indo embora, eu falei, meu Deus, eu preciso me segurar. E tem uma coisa que minha mãe não sabe, ela vai descobrir agora. Revelações do Farol Talk. Ai, meu Deus. Normalmente essas revelações acontecem com a mãe assistindo em casa, sabe? Daí ela começa já a me mandar mensagem ali. Hoje ela tá aqui, vai comentar ao vivo. Vamos lá, Carol, revela. Eu tinha falado pra minha mãe que eu ia vender foto Aham. Polaroid, né? E aí, Ela vendeu a câmera. eu vendi a câmera. E esse não é o pior. Meu Deus. Aí eu falei pra minha mãe que eu tinha Ela esquecido falou a que esqueceu câmera. Porque eu aqui. fiquei com medo dela Olha falar, que por que que menina você mentirosa." vendeu a câmera? Olha só essa revelação. Desculpa. Aí eu falei assim, cadê a câmera? Ela, esqueci lá no hostel. Eu falei, e agora? Ela, não, eles vão guardar pra mim, ó. Eu não conseguia vender. Eu chegava nas pessoas, eu travava. Eu não conseguia falar nada. Eu imaginei que você não ia Carol, conseguir esse teu vender. relato é muito importante para quem está assistindo, sabe? Porque entra numa questão assim que nós aqui no Farol Talk, a gente sempre procura trazer assim essa questão da importância do planejamento, de você saber o que tipo até que tipo de perrengue você está disposto a passar quando você sai para uma viagem assim, né, com Muito. recursos um pouco mais limitados. Sim. E você tem que se conhecer, né? Porque tem gente que vai pegar essa câmera e vai voltar com 500 pila no final do dia, Sim. né? E dá certo. Mas você tem que se conhecer, você tem que saber se você vai ter essa Visão né, de chegar e vender. essa coragem, essa habilidade, diríamos assim, né? De chegar Sim. e vender, né? Tem que ser um bom vendedor. E ela é uma boa dançarina. Então, eu peguei a câmera e aí eu tinha ido para uma praia que é Ubatuba, lá em São Paulo. Aí eu falei assim, eu vou fazer um voluntariado lá, só que era 3 dias só, que era para limpeza de praia, é o Beach Clean da Aham. Worldpackers. E aí eu falei assim, eu vou levar a câmera e vou tentar vender, né? E lá eu consegui vender assim um pouquinho, né? Mas
eu acho que eu tava tão encantada quando eu cheguei aqui que eu queria mais conhecer do que vender, do que trabalhar e sair vendendo. Hoje eu ainda ia perguntar para ela, falar para ela, não esquece de pegar a câmera, porque a hora que a gente foi embora, eu tava indo E se na eu te trilha ali, contar, eu lembrei. viu? Se eu te contar para quem que ela vendeu a câmera, você vai ficar ainda mais indignada. E tem uma outra coisa ainda com essa mesma história. Pra quem eu vendi a câmera e também Meu Deus. eu não recebi o valor total, né? Porque eu troquei também pela tatuagem. Meu pai amado. Ai, meu Deus. do Olha céu. só, dessa parte nem eu sabia que parte tinha sido permuta. É, tinha sido uma parte da tatuagem e a outra parte foi vendida pra Isa. É, para minha Ai, filha. Que bonitinho. Aham, que daí a intenção era que ela vendesse foto. Adivinha se ela vendeu? Ela vendeu 3 fotos aqui dentro, que se eu não me engano foi você que indicou ainda. Oi! Olha isso! Ai, meu Deus. Não, olha só, desafios aí de quem tá viajando e querendo faturar. Pensa bem, né? Veja bem o que vai, como que vai ser. Tem que se conhecer, né? Eu Sim. imaginei que seria difícil, né? Aí ela tava, hoje também ela falou assim: "Ah, eu fiquei dando panfletinho aqui, trabalhei entregando panfletinho". Eu falei: "Ah, Carol, você tá de brincadeira". Era aqueles panfletinhos, acho que era do Santa, que Aham. vendia e aí ganhava R$ 10 que tinha na recepção. Aham. E aí eu comecei a vender aqui pro pessoal. Falei, ó, vai ter festa no Santa. E aí eu vendia e aí eu recebia 10 e a pessoa pagava mais barato lá no ingresso. Aham. E aí eu recebia tipo uma comissão do Santa. E aí minha mãe Ai, nem meu sabia Deus. disso. É, eu passei ali, o homem tava dando uns panfletinhos, ela falou que fez isso. Eu falei: "Ai, Carol, pelo amor de Deus". E olha só, né? Quando você tá num lugar onde ninguém te conhece, nenhum trabalho te constrange, Sim, né? Eu acho é que verdade. deveria ser assim em qualquer lugar, Sempre, né? né? Sempre. Mas essa liberdade. É por isso que a gente fala muito da liberdade na viagem, porque ninguém vai falar, ah, ela é a filha do fulano, ah, é a professora lá de tal escola. Ninguém sabe, Verdade. né? Então, assim, você vive, você é você mesmo, Aham. sem carregar nenhuma expectativa de ninguém, assim, Sim. né? Sim, e hoje eu entendo a importância do planejar. Que minha mãe sempre falava pra mim, planeja, se planeja. E hoje eu entendo que realmente, se for pra fazer por mais que seja um voluntariado, que você não pague, né, a hospedagem, mas coloca ali, o que que você quer gastar? Como que vai ser o seu estilo de viagem? O que que você quer fazer? Será que você quer comer em restaurante todos os dias? Aham. Ou será que você quer fazer a sua própria comida? Uhum. Então, analisa, né? Pesquisa, se planeja. E vamos falar sério, né? A Carol veio aqui em janeiro. Em janeiro, todo dia a galera inventa alguma coisa para fazer. Não tem um dia que tá assim, ah, hoje vamos ficar de boa. Não existe. Agora, na baixa temporada, sim, né? Quem vem para ficar 30 dias, né? Sai uma vez na semana, 2 vezes na semana, no mais, Sim. fica por aqui, né? As trilhas são todas grátis, É. né? Não gasta tanto, né? Mas na alta temporada tem que ter o controle. Sim, e a maioria dos rolês era eu que tava falando, né? Gente, vamos fazer um luau? Vamos fazer uma fogueira? Vamos fazer uma coisinha assim? Eu mandava no grupo, o pessoal se reunia, aí a gente dividia e ia. E uma questão que você falou também da liberdade, né? Por muito tempo, eu achei que liberdade era eu ser livre, não depender de ninguém e sair louca pelo mundo. Pra mim, eu tinha liberdade. Tipo, fazendo as coisas que ninguém te deixava fazer, por exemplo. Eu tinha, na minha visão, isso era liberdade. E aí, viajando, eu entendi uma sabedoria que estava dentro de mim. Falei assim, liberdade não é aquilo que eu pensava. Eu entendi que liberdade é quando você se encontra dentro de você e você entende o que que você precisa. Não o que você quer mostrar para o mundo. É o que o mundo precisa mostrar para você. E aí, quando você se alinha com isso, você tá livre. Então, liberdade, que muitas pessoas acham, é eu não ter responsabilidade. E muitas É pessoas. o contrário, né? É o o contrário, na verdade. E muitas pessoas falam isso pra mim. Pra você é fácil falar isso, porque você não tem filho, você não é casada, você não tem responsabilidades.
E eu acho, assim, que a responsabilidade mais importante, né, que a gente pode ter é a vida, né, é o viver. Então, é quando a gente se encontra dentro da gente e entende o que que a gente precisa. E aí, o mundo automaticamente vai entregando as respostas pra gente. Então, é o autoconhecimento, é se mergulhar dentro de você e entender. Eu acho que isso é a liberdade. E muitas vezes eu estava enganada, achando que liberdade era, deixa eu sair pelo mundo. Ela dá aula, né, Rosa? É. Literalmente. Eu acho que você já respondeu, né? Eu ia perguntar qual foi o teu maior medo no começo, né? Mas a pergunta... E agora eu vou fazer uma outra pergunta que eu vou até deixar para o final, porque, tipo assim, como não sentir orgulho, né? Eu ia perguntar qual que é teu maior orgulho, né? Olha as leituras que ela faz, assim, né? O aprendizado que ela apresenta, assim. Muito legal. Mas conta pra mim, então, assim, como que daí o livro, assim, então, durante esses períodos de viagem, você sempre foi escrevendo. Isso. Todas as viagens eu ia colocando no notas, escrevendo no notas do celular o que eu tava sentindo. E aí eu escrevia, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. E aí eu falei assim, acho que isso aqui cabe em um livro, cabe, né, tem como transformar. E aí foi aquilo que a gente falou, né? Que a minha mãe, ela falou assim: o mundo precisa te ouvir, o mundo precisa saber das suas histórias. Você tem uma essência, uma coisa assim muito legal. O mundo precisa saber disso, dessas histórias. E aí eu comecei a pensar: e se eu escrever um livro com essas coisas que eu já tenho escritas sobre mim? É organizar o livro, né? Que o livro já estava escrito. É. E aí eu comecei. E uma coisa que eu percebi é que eu sempre tive muita dificuldade de falar o que eu sinto pra todo mundo. Eu sempre tive muita dificuldade de falar os meus sentimentos. E aí eu me encontrava, né, escrevendo, dando um tempinho ali pra mim, que eu comecei a fazer nas viagens, de dar um tempo, né, falar, calma, eu preciso entender o que que foi essa viagem. Na viagem mesmo, né, tirar pelo menos um dia assim, entender o que que aconteceu, o que que eu aprendi com aquela viagem. Aí eu ia lá e começava a anotar. E aí eu pensei, vou mostrar, né, algumas coisas assim pra minha mãe e falar, olha, eu aprendi isso, aprendi aquilo. E aí minha mãe falou, o mundo precisa de escutar. E aí eu coloquei até o nome, o mundo sussurra meu nome, que o mundo me chama, o encanto do mundo. Muito legal, muito legal. Parabéns. Que honra. Esse é meu? Esse é seu. Tem até um Tem uma autógrafo e um dedicatória. recadinho. Ai, gente, eu não vou ler agora, porque eu não vou chorar já aqui na frente de vocês. Vou só dar uma olhadinha bem rapidinho. Vou deixar aqui. Olha só, ele vai aqui para nossa... Claro, primeiro eu vou ler, depois ele vai vir aqui Que para legal. nossa coleção de todas as pessoas que passaram por aqui, né, e Legal. participaram do podcast e trouxeram livros para nós também. Legal. E aí, eu vou deixar para o final ali o souvenir, tá? Daí a gente fala novamente. Tá bom. Ok, então, mediante todo esse período, daí você teve Viagens. mais viagens, Sim, né? Porque conheci daí novos você, lugares. professora, tem férias 2 vezes por ano, né? É o que todos dizem, não é férias, é recesso, né? É verdade. Os feriados desse segundo semestre que acabaram com a vida do viajante. É verdade. Como que foi? Então, é a minha quarta vez em Florianópolis. Tem alguma coisa aqui que me prende, mas eu já conheci outros lugares. São Tomé das Letras, que era um dos lugares assim que eu sempre quis conhecer pelas histórias que o pessoal falava, não, porque lá é mágico. E aí eu quis conheci. Só que eu fui de uma forma diferente. Eu fui com um grupo de excursão. Eu estava sozinha, só que eu encontrei um grupo. E assim, foi uma experiência diferente, porque eu percebi que no grupo as pessoas, elas estavam felizes assim, só que era um pouco diferente de mim, porque eu estava ali mais para me conectar comigo mesma, né? E conhecer o lugar. E as pessoas estavam mais para beber, para curtir. E aí eu tava com medo de não me encaixar. E aí eu comecei a falar sobre, eu gosto de. Às vezes eu fico sozinha, assim. E algumas pessoas até começaram a me seguir, falar: Nossa, eu achei legal o que você falou sobre você estar sozinha, entender e ver que a vida não é só aquilo de bebida, esquecer o que você fez. E aí algumas pessoas até começaram a
a me perguntar, como que você faz isso? E eu vi que as pessoas começaram a se interessar. Tem até uma amiga minha que eu conheci nesse grupo de excursão, que é a Marcele, e ela sempre me pede dicas, assim, de lugares. Ai, pra onde você acha que eu vou sozinha pela primeira vez? E aí eu acho muito legal. Ah, eu tenho acompanhado ela no Instagram, ela está super mega influencer, é aquela influencer que realmente agrega, né, traz um conteúdo bacana Sim. aí para as seguidoras dela. Passa teu arroba, Carol. @Carol __ Pascoal. E ela, Eu você não está sei. empenhada aí nessa função de Tô. influencer, de viajante. Tô porque o que a minha mãe falou que o mundo precisa me escutar foi muito forte, me Aham, tocou. E aí eu quero levar isso para as pessoas, sim. para pessoas que eu sei que sente, né, uma vontade de entender o seu lugar no mundo, só que não sabe como. E às vezes eu falo que não é nem viajando que você vai encontrar. Pode ser que você encontre num casamento, no sorriso de um filho. Pode Sim. ser que você encontre de diferentes formas. O importante é você criar, você ser o protagonista da sua história, você entender o que o seu corpo pede, né? Então, eu entendi que o meu lugar no mundo era conhecer, era se encantar por ele. E algumas pessoas estando com alguém, num casamento. Eu acho que é isso. E aí, fui indo. A minha última viagem, a minha mãe ficou louca comigo, porque eu fui pra Bahia. Foi minha primeira vez no Nordeste, né? Aham. E eu inventei de fazer uma trilha sozinha. Só que era uma trilha fechada. E eu não avisei ninguém. Eu não avisei que eu ia fazer aquela trilha. E aí eu fui e fiz aquela trilha sozinha. E eu, meu Deus. Gente, pega aí o que não fazer. O que não fazer. Pega aí a dica inversa aí. Ai, E ai. aí, os moradores de Itacaré, lá onde eu fiquei, falaram: não, é uma trilha super tranquila. É uma trilha super tranquila. Só que era tranquila de fazer sem guia, mas não sozinha. E aí eu comecei a ir. Era muito longa? Ela era muito fechada e muito escorregadia. Muito. E ela é muito estreita e tem um penhasco nas laterais. E lá tem muita cobra, muita cobra. Carol! E aí eu falei, eu vou, eu vou. E aí, só que eu não avisei. Eu me arrependi de não ter falado antes, assim, né? Falar, ó, eu tô em tal lugar, Falar tal pra lugar. ninguém, né? Nem Aham. do hostel, né? Nem pra Porque mim. E simplesmente entrar no meio do mato sem avisar ninguém, né? porque Eu acho entra nessa que questão, assim, você pode estar tudo bem, você pode, mas você não tem coisas tem, que são externas à Sim, tua vontade, né? Você é, torcer um pé, por exemplo, sim. né? Uma cobra picar, né? E Ah, aí eu fui assim, fui indo, fui indo, fui indo. Aí quando eu cheguei no topo dela, que eu vi a praia, eu falei, ah, já tô aqui, eu não vou voltar pra trás, eu vou continuar. E aí eu continuei, nossa, cheguei assim num paraíso, foi muito bonito. E aí eu meditei um pouquinho lá, né, olhando aquele mar, fiquei um pouquinho parada, e a praia tava bem vazia, porque eu fui cedo também, né? Eu fui um pouquinho no horário mais cedo, onde as pessoas não estavam na trilha. E aí, na hora de voltar, eu voltei, já tinha algumas pessoas na trilha, já tinha gente indo e eu vindo, aham. né? E aí as pessoas começaram a perguntar: ah, tá tranquila a trilha? Eu falei: ó, tá bem escorregadia. E aí eu tenho até gravado no Instagram, né? Eu gravei eu fazendo essa trilha, mas eu não recomendaria ir sozinha, porque eu fiquei com muito medo. fez errado, né? É, Então você tem então que. são aprendizados, eu não faria de É, novo. Isso ficou Aham. claro pra mim que. e fez errado. Pega eu puxando a É. orelha. Não, É, e realmente, assim, por mais a gente aqui sempre fala, né, assim, evitar ir sozinho ou É, pelo menos avisar, né? sim. Avisar alguém. Hoje eu entendo, porque eu fiquei assim bem assustada. Eu achei até falei, vou falar essa história para as pessoas não irem Aham, fazer, né? sim. Às vezes vem aquela vontade
de querer fazer algo, principalmente as pessoas que viajam sozinhas, que já estão acostumadas, né? Vem aquela vontade de querer fazer algo, e aí você vai, só que às vezes não é aquilo que você imaginava, né? Aham. E aí dá aquele E medo você, tipo, você pediu a dica ali para pros os moradores. moradores, mas você não falou que era sozinha. Não, Aham. não. Porque isso é uma boa dica, assim, você sempre conversar com moradores, com nativos, com Sim, locais, né? sim, Para saber mais sobre o lugar, né? sim. Sobre a questão de segurança, esse tipo de coisa, né? Porque sempre os locais passam. Nós aqui estamos sempre informando, né, a galera a respeito É, do é que deve e o bem, que não deve fazer. é bem importante. Então, sempre avaliar, né, para onde você está indo, como que funciona lá, né, como que é. Acho importante. Eu ia perguntar qual que foi a viagem que te deixou mais apreensiva, tipo assim, de todas as vezes que ela saiu viajando sozinha. Eu acho que a primeira, né, que foi a primeira não de Bertioga, a primeira fora de São Paulo, Sim, né? aham. Que ela veio para cá, fiquei preocupada. E a outra foi para São Tomé, porque eu não sei, Sentiu algo. eu não sei se foi com o pessoal que ela foi, ia ter festival, só coisa assim, Aham, doida. Para mim é doida, né? Para eles é legal, né? aham. Mas eu fiquei preocupada, eu ainda pensei assim, eu acho que ela vai voltar, ela não vai ter gostado. Eu ainda falei assim, quando você chegar, eu acho que você vai vir com outra ideia. Aí eu só Nossa, lembrei. você Caramba! lembrou? Aí eu falei assim, ela o quê? Eu falei assim, nada. Mas na minha cabeça eu falei assim, ela vai detestar aquele lugar, porque Aham. não tem essa vibe de praia, né? Aí quando ela chegou, eu amei. Ai, que saco. Eu Eu nem falei achei que pra ela ela, tinha ai, que saco. acertado, mas Eu não. pensei assim, ai, que saco. Ela, o que que você falou que eu ia falar? Eu falei, isso mesmo, que você ia gostar, ia achar diferente. Mas não, eu penso assim, ela não vai gostar do lugar, do ambiente, que é diferente de praia, né? Aham. Mas aí, no fim, ela gostou. Mas, assim, é que eu achei, assim, da impressão, assim, que era bagunça, sabe? Sim, uma coisa mais pesada, assim. Pesada, né? Aí eu fiquei mais preocupada com essa também. Mas ela sabe se cuidar. Agora eu já estou mais Confiante. confiante. Rosa, e conte pra nós, você tá passando por algumas experiências de primeira vez. Então eu não tinha viajado assim para longe, só para interior, né? Aham. Passeiozinho, bate e volta, praia. Primeiro Mas voo. primeiro voo, eu amei. Aí ela estava nervosa no avião e eu estava achando Mas tudo ela tava legal. nervosa porque ela tava na expectativa Não do que você sei, ia achar, ou ela tava nervosa porque era a eu não primeira vez que ela sei. tava viajando acompanhada? Não, eu acho que ela tá, na hora que decola, eu acho que ela fica ansiosa, né? Eu Aham. falei, mas Carol, eu olhei ela, ai, olha como eu tô. Eu falei, oh, meu Deus, será que é mais tão ruim assim? Eu vou ficar preocupada, que pra mim era tudo Você sabe que festa. eu fico ansiosa por causa de outra pessoa ansiosa? Tipo assim, É, eu sou de boinha, mas se eu ver aham, que a outra pessoa tá nervosa, daí eu começo a ficar nervosa. é, Tipo, opa, se ela tá nervosa, tem algum então, eu motivo. falei. Ai, Aí eu falei assim, ai, meu Deus do céu. Falei, ai, se ela tá nervosa. Ela, não, é tudo sossegado. Eu falei, mas no fim eu achei maravilhoso, achei uma delícia, tudo muito E gostoso. o que tá achando de Floripa? Amei, muito gostoso. Amei. Eu gosto de praia, né? Aham. Então, amei o lugar. O quarto, muito legal. Nosso É a quarto. primeira vez também num hostel, Rosa. É a primeira vez. Olha só, então é a primeira vez elas estão num quarto privativo, né? Então, assim, a sim. Carolzinha toda cuidadosa com a mamãe dela, né? Já fez a reserva ali com antecedência no privativo. É, Mas quem sabe daqui a um tempo a Rosa tá É, aqui num compartilhado sim, também, é verdade, verdade. tendo verdade. experiência aí com as outras É, mulheres do é quarto. verdade. E eu nunca Verdade. imaginei, assim, a minha mãe viajando, saindo, assim, sabe, do estado.
Que a minha mãe, ela sempre foi muito do interior, assim, de querer conhecer o interior, né? De Eu São Paulo. gosto de Cidadezinhas cidadezinha históricas. Aham. histórica, eu gosto Mas assim. era certeiro que você ia gostar daqui, porque aqui a gente fala que Floripa é como se fosse um grande estado e os bairros são cidades. E Barra da Lagoa é a cidadezinha do interior. É, E nossa, nesse período, que é baixa temporada, principalmente, é muito tranquilo, Muito né? tranquilo, muito gostoso. e aqui a amei. Barra abraça você, né? Ela É, te chama. Muito legal. O contato com a natureza, né, é muito próximo, assim, Sim. né? É, tipo, é animaizinhos ali, você olha no canal, é uma tartaruga, nós temos um lobo marinho, olha que bonitinho. nós temos baleia aqui na frente, enfim. Hoje mesmo eu falei pra minha mãe, a gente tava sentada ali no farol, né? Aí eu falei, olha isso, a vida acontecendo. Que engraçado, né? A gente olha a natureza viva, um mar cheio de animais fantásticos e a vida acontecendo aqui. E aí, quando a gente volta pra casa, que a gente vê aqueles prédios, né? Monte de prédio, apartamento, correria, trânsito, pessoas violentas, Estressadas. estressadas, se xingando. É. Eu não consigo mais me enxergar ali, me encontrar vivendo assim, sabe? Daquela maneira, Aham, tipo, naturalizar aquilo, né, como se fosse é normal. normal. É. E eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção durante todas as viagens que eu fiz, eu acho que também foi essa questão de destino, de avaliar o destino, olhar e ser muito da natureza. E olhar e falar, meu Deus, isso aqui é a vida. Eu tô sentindo a vida. E aí eu falei hoje pra mim, eu falei, olha pro mar assim, tá tudo vivo, tá tudo respirando, as plantas, tudo, é muito legal isso. E aí eu falo que aqui é a minha segunda casa, né? Porque eu posso tentar ir para vários outros destinos, mas eu sempre vou precisar vir para Barra da Lagoa. Que legal, é uma honra para nós, Carol. Nossa. É, eu ia fazer mais uma pergunta para a Rosa aqui, mas assim, as coisas fluíram tanto assim que, tipo, eu ia perguntar assim, o que que você acha que viajar sozinha trouxe de amadurecimento para Carol? Outra pessoa, né? Responsável, a visão dela de vida. Tem dia que até ela me ensina as coisas. Amadurecimento. É a visão de vida, né? Aham. Que ela tem. Que às vezes assim, ela dá até lição para mim, para minha outra filha também. A outra é mais É velha? mais velha, É a mais Mariana. velha. Aham. Também é uma belezinha. As duas É viajeira ou não muito? não Não, muito. ela tem filho e Ela é ela Aham. é casada, né? casada. Então, Sim, aham. e ela sempre foi mais de ficar em casa, né? De ficar com os amigos, Uhum. assim. Ela é Outro mais. estilo. É outro É, estilo. Mas é muito legal essa a viagem, assim, o contato com outras culturas, com outros lugares, traz uma empatia maior, assim, né? sim. Você se torna um pouco mais aberto, eu acho, né, para o novo. Lá no meu trabalho, os meus amigos, eu fiz um grupinho ali de amigos muito legais, né? Que eles estão sempre me acompanhando em tudo. E muitas vezes eles não me entendem muito bem quando eu falo sobre viver, sobre a vida. Eu sinto, assim, que às vezes eles não enxergam do mesmo jeito que eu enxergo, mas Aham. eu entendo, assim. E às vezes eles têm até um pensamento diferente do meu e falam, ai, Carol, você é muito. Você ainda não pegou o amadurecimento da vida. Você ainda é muito nova. Você tem muito para aprender. Eu fico, gente, mas a vida é isso. A vida é linda. Tipo, é o Sim. meu jeitinho que eu Aham. encontrei E no mundo. talvez essas pessoas, por elas não ter, né, essa vivência, ela acha que é um pouco fantasiosa da tua parte. Talvez elas Sim, enxerguem desse jeito, né? A gente teve um relato de uma viajante agora, num episódio anterior, que ela fez um intercâmbio de um ano na Eslováquia. Só que nesse um ano na Eslováquia, ela não ficou só ali, né? Ela conheceu todos os países ao redor ali, né? A Europa é mais fácil, né, de você Aham. conhecer os países. E aí ela volta, né? E ela vai estudar na mesma sala de aula, com a mesma turma. E aí ela disse assim, gente, tudo era igual. Tipo assim, eu tinha mudado tanto, eu tinha aprendido tanto, eu tinha. E eu cheguei ali, as coisas estavam exatamente do mesmo jeito de quando eu saí, né? Então, sim. assim, eu acho que essa sensação
É só quem vive mesmo Aham. pode entender. Não tem como a pessoa. É a questão do movimento, né? É, Quem não está se movimentando não vai não vai entender. entender, né? E por mais que tente, né? Por mais que queira, Aham, é só se movimentando mesmo. sim. E eu encontrei a minha sabedoria, né? Eu encontrei esse amadurecimento que eu tenho, que é meu. Então, eu não posso olhar e falar assim, ah, a vida tem que ser assim. Você tem que ir para você viajar. Eu acho que cada um tem que encontrar aquilo que Aham. faz você se sentir bem, né? Você se conhecer de verdade. E aí eu falo, eu me conheci, eu entendi os meus momentos ruins, eu entendi as minhas decepções e eu renasci disso. Então eu consigo me ver no mundo e eu consigo aprender com o mundo. Então é uma coisa minha. Eu criei e com isso que eu criei, eu vou ter a minha sabedoria. Aham. Então, eu sei que tem pessoas que não vão saber como que é essa minha sabedoria. Não vou Porque entender. não é dela, é uma Aham. coisa minha. Só que eu queria muito que as pessoas tentassem encontrar essa sabedoria delas, assim. Uhum. Porque, infelizmente, hoje eu vejo muitas pessoas tristes, Amarguradas, né? amarguradas. Eu trago um pouquinho desse teu conceito de movimento também, não só para esse movimento geográfico, né? Mas também o movimento dentro de encerrar ciclos, sabe? De você entender que, assim como tem as fases, né? Nós que somos mães sabemos, né? Não é fácil a gente encerrar o ciclo do bebê quando ele não é mais bebê, e aí já é uma criancinha, daí de repente é um adolescente, de repente é um adulto, e a gente precisa equilibrar, encerrar esse ciclo e mudar a forma que a gente trata, que a gente vê, que a gente conversa, né? É, mesma coisa no trabalho, assim, né? Por um tempo, um determinado trabalho, algum ciclo fez parte, fez bem e trouxe evolução na minha vida. Mas ele se encerra. Sim. E aí, se eu quiser estender ele, eu vou estar criando amargura, É uma ilusão, uma né? Você ilusão. tá Aham. achando que vai mudar, mas não, você tá vivendo ali no confortável, você tá no automático. Ah, eu Uhum. tô aqui, tá bem, tá tudo bem, vou continuar. Só que não, às vezes você precisa dar uma volta e conhecer o novo, né? E deixar, né? Tipo, deixar o velho se ir para você poder entrar num novo Sim, ciclo, né? sim. É, isso para nós aqui para mim, pro Douglas, para minha família aqui do Rosso é muito. E a gente vive isso todo mês, né? Porque daí troca os voluntários, troca a equipe. É, Rosa, nas primeiras vezes, eles iam embora, eu ficava chorando. Até que eu entendi que eles voltavam. vou dar um spoiler. Tem exatamente essa fala sua no livro. Eu Ah, coloquei é? que na minha primeira vez eu fui embora chorando. E você me abraçou, eu lembro, você me abraçou e falou assim: Ah, hoje eu já me acostumei, porque eu sei que quando a pessoa se conecta com aqui, ela vai voltar. E ficou na minha cabeça, mas eu não tinha entendido até eu Aham. voltar. E aí eu contei no livro também sobre isso. E é uma coisa que a gente entendeu também, assim, vamos supor que a nossa vontade, quando a gente se conecta, é que a pessoa fique aqui, Sim. mora aqui, né? Não tem problema, fica do ano inteiro, 2 anos, não tem problema. Nós temos pessoas aqui que estão com nós há mais de um ano. Só que quando essa pessoa, tipo, se não tem esse movimento, a gente não conhece as novas pessoas, entende? Sim, E tipo, e a pessoa que vai, você não perdeu ela. é, Ela volta. ela volta. Em algum momento ela volta, você acompanha a viagem dela. Tem muitos amigos que nós estamos acompanhando a viagem. Como assim, a gente acompanha a Carol também, né? Quando ela está nos relatos de viagem dela. É algo muito legal. Sim. Você quer fazer uma pergunta para tua mãe? Ai, meu Deus. Pode Deixa eu pensar. Ah, Ai, enquanto. Pode falar? tá. Em algum momento da sua vida, assim, você já pensou em viajar sozinha? Antes de. Você tá Eu falando no passado? pensei. No passado, antes de eu começar a viajar sozinha, na sua adolescência, ou não sei. Você já pensou em. Não, na adolescência a gente tem vontade mesmo, né? Mas eu pensei hoje ali embaixo, que eu estava assim pensando longe, deitada.
Aí ela começou a falar, você tá aí concentrada, meditando, né? Aí eu pensei, deve ser muito bom viajar sozinha. Só que eu não falei nada, eu fiquei quieta, porque eu fiquei com dó que ela começou a falar, aí eu tava lá na areia, aí eu fiquei pensando, falei assim, acho que minha próxima viagem vai ser Olha sozinha, só que da hora. pra eu ficar nos meus pensamentos. E é isso Muito que eu bom. faço, eu sempre faço isso, eu sempre me perco nos pensamentos, né? Porque Aham. viajar sozinha é isso, você tem os momentos de conhecer e tem o momento de... Você tem essa liberdade, né, de você quer se enturmar com a galera e fazer, ou se você não quer, não quer, e pronto. E você vai. E fazer. todo mundo entende. É muito Aham. legal isso. Nossa, porque todo mundo te entende. Porque tá todo mundo ali vivendo a mesma coisa, a mesma coisa, né? Tá todo mundo ali Aham. na mesma visão de você. Então, se falar, hoje eu não tô afim, hoje eu quero ficar. Não vai ser aquela coisa que os meus amigos que não conhecem falam, sério que você não vai? Aham. Vamos, vai ser Sim, legal. E aham, que começa a fica insistir. insistindo. E aí, não, é uma coisa, beleza, tudo bem. Entende? É Porque todo mundo diferente. aqui é assim, se tem companhia, vai, se não tem, vai também. Isso é muito legal. Menos pra trilha, gente. Vamos ter Menos pra responsabilidade. trilha. Ou avisa. Rosa, quer aproveitar o momento e fazer uma pergunta para ela? Eu acho que não. Não tenho pergunta. Você já fez as suas Não, perguntas em off? eu já tenho. É que ela é falante, né? Sim, Então não precisa ela nem perguntar, não ela já te precisa. fala antes. Quer perguntar mais alguma coisa sobre a câmera? Não. Eu só ia falar pra ela, eu tava na trilha, eu ia falar, Carol, não esquece de pegar a câmera antes da gente ir embora. E eu tava pensando, será que eu conto pra ela agora? Ou será que eu deixo pra Deixa eu depois? contar lá na gravação que ela não pode brigar comigo. É mesmo, ela foi esperta. E eu nem tinha pensado em contar na gravação. É porque eu esqueci de falar mesmo antes da gravação pra ela. Aí eu falei, será que em algum momento vai falar na câmera? Aí veio o pensamento do planejar, né? Da questão financeira que a gente tava falando. Daí Falei assim, lembrou. agora é o É a momento. hora. Oficial, né? Sim. Como que tá agora teus projetos assim a curto e longo prazo? Então, eu ainda tô pensando, né, em fazer um mochilão, em fazer uma pausa, ficar pelo menos um bom tempo, uns 6 meses mais ou menos, conhecendo outros lugares. Só que eu ainda tô com aquela visão de que eu preciso me planejar melhor. Então, pode ser uma coisa que eu faça daqui 2 anos, um ano, Sim. talvez. Mas essas viagens mais curtinhas, eu quero continuar fazendo, sim. Quero continuar conhecendo outros lugares de uma forma mais econômica, né? E mais curta, um período menor. E acho que é isso. Você assistiu o episódio da Letícia? Que é o que fez o intercâmbio, né? Aham. Eu assisti o comecinho, eu vi lá ela falando. Deu 2 horas e meia de episódio, mas vale a pena, Letícia. É top. Que Muita, bonitinha. muita. Ela tem 23 anos, né? Não, não, a Letícia tem mais. A Letícia, ela era bancária. E ela fazia assim como você, viajava nas férias e tal, e aí até que ela, tipo assim, ela falava que ela se sentia o passarinho que era solto, e depois ela voltava, acabava as férias, ela tinha que entrar na gaiola, ela mesma fechar. E aí ela fez esse planejamento, vale a pena o episódio, Ai, assim, que para legal. você. Se organizou, acho que ela trabalhou por 10 anos, alguma coisa assim, e agora ela tá só viajando e vivendo de renda. Ai, que delícia. Que legal. Eu tô no comecinho ainda, assim, né? Tô ali, tô pegando experiências de viagens, mas eu pretendo, com certeza, fazer um mochilão. Eu já falei até pra minha Brasil, mãe. fora do Brasil. Eu quero conhecer primeiro o Brasil. Ai, eu amo o Brasil. Quero primeiro conhecer o Brasil, depois eu quero descer um pouquinho ali conhecer a América do Sul aqui, conhecer a Argentina, o Chile, mas eu quero primeiro conhecer todo o Brasil. Aí depois que eu conhecer todos os lugares que eu quero ir, aí eu vou. Eu tô com uma ideia assim de lugar que eu quero muito conhecer, que é a Chapada dos Veadeiros. Eu quero muito conhecer aquele lugar ali.
Não sei, mas eu olho os vídeos e, inclusive, eu vou fazer uma expedição com a Suelen. Ah, você se inscreveu, que Eu me inscrevi. legal! Maré Rosa. É, Vamos fazer o merchan aqui, porque ela merece. eu conheci a Su no Instagram do Farol, do Aham. hostel, né? E aí eu conheci ela e eu falei, nossa, que legal. Aí eu comecei a seguir ela, ela começou a me seguir. Aí a gente começava a trocar experiências. Aí ela me passou o número dela e a gente começava a conversar. Ela falou, vai ter uma expedição pra Chapada dos Veadeiros. E aí a gente começava a conversar. E foi uma troca muito legal também. Só que a Ela é gente incrível. nunca se viu pessoalmente. E aí eu falei, ai, Você que vai legal. amar. Você vai É, amar. que A legal. Suelen é ótima. É, até mulheres que querem viajar sozinha, querem uma experiência assim, não tão, né? Porque É, viajar sozinha exige um pouco de planejamento, coragem, né? E a Suelen, ela organiza tudinho, né? Você é, só é vai. bem legal. Muito bom, muito bom. Eu gostaria então de nesse momento, né? Eu queria saber, a gente é pedinte aqui, sabia? Ó, nós temos aqui uma coleçãozinha que a gente quer aumentar, nós queremos fazer uma estante gigante aqui para o nosso cenário, só de souvenir, que são aquelas lembrancinhas, né, que a gente viaja e traz, né? E aí cada pessoa que vem para cá, a gente está pedindo o que traz para nós um souvenirzinho e conta um pouquinho da história desse lugar que você esteve. Sempre que eu viajei, eu nunca comprei lembrancinha. Eu nunca falei, eu vou comprar uma lembrancinha assim. Eu nunca fui de guardar coisas assim, né? Eu só guardo as cartinhas dos meus alunos. Mas de guardar lembrancinhas assim dos lugares, não. Porque eu escrevia, né, sobre o lugar. Então eu guardava Aham. memórias, fotos, mas eu nunca comprei lembrancinha. E aí em São Tomé, uma coisa que me chamou muita atenção foi a pedra, porque a cidade é toda feita Sim. de pedra, é tudo pedra. Eu falei, nossa, que legal. E até os artesanatos que eles fazem em pedra. E aí eu achei muito bonitinho. Aí eu falei assim, vou comprar. E aí eu comprei bastante, né, dessas casinhas lá. E aí eu deixei algumas lá na minha casa. Aí eu falei assim, eu vou levar essa aqui, ó. É Muito bonitinho. obrigada. Olha aí, galera. Deixa eu mostrar para essa câmera aqui. É pedra mesmo, pesadinho? É, Ah, deixa eu colocar aqui do lado do porto. E aí, né, o outro tá aqui o também. livro. Esse mais especial ainda. Tem Muito muitas legal. histórias que eu vivenciei aqui na Barra da Lagoa. É o Não, começo de tudo. eu tô curiosíssima. Desde o dia que eu vi na internet que você Ai, que tinha legal. publicado, eu fiquei na expectativa dele. Que bom. E é isso então, né? Nossa, com certeza poderíamos ficar aqui muito mais tempo. Quanto tempo que deu aí, Pedro? 1h17, ó, tá de boa aí o tempinho. Tem alguma pergunta aí, Pedro, dos bastidores? Não? Tá todo mundo. Hoje nossos bastidores estão silenciosos, né? Tá até o Ozzy dormindo ali. Mas então a gente gostaria assim de agradecer demais, sabe? Tipo assim, muitos voluntários já voltaram para cá e trouxeram as mães. E cada vez que eles Legal. trazem as mães, isso confirma que a gente tá, tipo, no nosso caminho certo, porque essa proposta do Hostel Farol da Barra, de ser um hostel familiar, ser um hostel acolhedor, assim, para todas as idades, para todas as faixas etárias. E quando o voluntário, né, o hóspede, fala, eu queria trazer minha mãe, e traz ainda, né? Não fica só não queria, traz. A gente fica muito feliz. É uma honra para nós ter vocês aqui. E aí, lógico, né? Daí também cresce aquela responsabilidade de corresponder às expectativas, né? As expectativas foram criadas. E essa parte, essa questão de o hostel ser muito familiar é muito importante, porque tem vários outros hostels, as pessoas mesmo pensa, hostel é coisa de jovem. O que que eu vou fazer em um hostel? Olha a minha idade. Não, é coisa de quem quer se divertir, coisa de quem quer beber. Eu já conheci realmente hostels que são assim, que vai nessa Aham. pegada. Só que aqui é diferente, tem essa questão de família, né? De acolher, de se sentir em casa. Aqui é a primeira vez que eu vim, eu me senti muito em casa. Eu falei, nossa, minha mãe ia adorar aqui, minha mãe precisa conhecer esse lugar. E aí eu comecei a conversar com a Elaine, né? E falei assim, nossa,
A Elaine começou a me dar conselhos. Eu falei, nossa, que legal, é uma casa, é uma casa. E aí a Isa falando pra mim, ai, minha irmã mais nova. Eu falei, olha, que bonitinha. Eu falei assim, é uma casa. E aí eu falei pra minha mãe, você vai conhecer minha segunda casa. Que legal, que honra para nós. Gostaria de agradecer de todo o meu coração por vocês estarem aqui, por toparem ter essa conversa. Né, me surpreendeu ainda mais, por mais que eu já conhecesse, né, a Carol, toda essa doçura, essa sabedoria dela, né? Mas no alto desses 21 anos aí, ela realmente dá aula, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por compartilhar aí o coração de vocês. E com certeza, principalmente porque eu tenho certeza que essa história está sendo assistida, né? E tá inspirando outras pessoas também. E a gente reforça aqui, né? Segue ela lá no Instagram, né? Se você quer continuar recebendo as dicas, né? Sim, quer continuar, quer ver os lugares, acompanhar mesmo. Aonde que compra teu livro? Então, tem duas formas de comprar o livro. Tem ele em forma de e-book. Comprando ele em e-book pela Hotmart, você encontra alguns conteúdos de viagens que eu coloco toda semana, com dicas de lugares, tipo roteiros. E aí, comprando o livro e-book lá na Hotmart, é só colocar O Mundo Sussurra Meu Nome, que já aparece, de Carol Pascoal. Aí, comprando online, o e-book já recebe os conteúdos automaticamente. E também, quem quiser o livro físico, é pela editora Wiclap. E aí, entra lá no perfil da editora, lá no site Wiclap, pesquisa pelo título do nome e o título do livro e o meu nome, Carol Pascoal. E aí, encontra. Muito bem, muito obrigada. A gente agradece, então, a presença de vocês, agradecemos a você que nos assistiu, pedimos que, novamente, aquele teu like, deixa teu comentário ali para Carol, para Rosa. Vocês respondem lá também? Sim. Se deixarem alguma perguntinha para vocês lá, vocês respondem lá no YouTube, nos comentários? Então, olha lá, se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar, né, quiser alguma outra informação, né, a respeito dessa trajetória bonita, né, delas, assim, é lindo demais, né, ver se dando bem, assim, né, viajando junto, realizando sonhos juntas, uma mãe incentivando a filha incentivando a mãe, né, é uma história muito legal de assistir, então recomendo aí para outras pessoas que merecem assistir esse episódio também. Valeu, galera, brigadão, obrigada, meninas. Obrigada, muito obrigada. Encerrou.